ao Senhor mais uma vez, que nosso Deus merece. Aleluia. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção nessa noite. O tema da mensagem nessa noite é: Deus é com pessoas determinadas. Pastor, por que Deus é com pessoas determinadas? Porque pessoas determinadas usam a sua fé. E quem usa a sua fé chega onde quer. Quem não usa a sua fé e não quer se manifestar em fé, não provará de nada. Eu tenho um lema comigo desde quando eu me converti. Não adianta servir a um Deus todo-poderoso e não provar do poder dele. Não adianta crer e saber que ele é grande, é criador, é soberano, e nada disso acontecendo nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque, amado, seria uma incógnita. Você crê em uma coisa, outra coisa acontecer? Não. Deus ama pessoas determinadas. Deus, todas as pessoas na Bíblia que foram determinadas, provaram de coisas que outros não provaram. Viram coisas e vivenciaram na sua vida, na sua família, coisas que outros não vivenciaram. Qual o significado disso, pastor? Amado, deixa eu explicar uma coisa para você. A mulher estava morrendo com fluxo de sangue e ela disse: não, eu vou lá e vou tocar nas vestes de Jesus e serei curado. Ela foi determinada e tocou nas vestes, assim como ela creu, Deus fez. Ei, paz, querido, ela não disse a Jesus: Jesus, eu estou indo aí no meio da multidão e vou tocar nas suas vestes. Não. Ela dentro da casa dela disse: sairei de lá e hoje eu saio daqui, vou tocar e serei curada. Uma pessoa determinada sabe o que quer. Uma pessoa que não deixa ninguém nem nada parar, nem segurar, vai fazer coisas que outros não vão fazer, amado. E muitas de nós perguntamos: onde está Deus, pastor? Por que Deus não faz, que Deus não opera? Olha para esse irmão e diga assim: Deus, olha para ele, Deus não trabalha sozinho. Ele depende da sua fé. Vamos lá, Romanos capítulo 14, versos 1. Romanos 14, versos 1 a 8. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Deixa na tela para mim. Está com dúvida, está com problema, não está crendo em nada, está duvidando de tudo? Deixa a fé dele. Ele não crê em nada? Deixe ele. Deixe ela, creia você. Por que está dizendo assim, ó? Receber ele, não em contendas, que ele vai vir com a tese dele, com o pensamento dele, com o que eu acho, com o que eu penso, e você tem a sua fé em Deus e na palavra de Deus. Deixa as pessoas pensar e achar o que quer. Fique firme na sua fé. Paulo dizia assim, ó: permaneça firme na sua fé, persevere na sua fé. Vamos lá, versículo 2. Porque um crê que tudo pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, o que não come não julga o que não come, porque Deus recebeu por seu filho. Deus o recebeu, mesmo ele não crendo em nada, mesmo achando que Deus não existe, que isso é uma loucura. Quantos de nós chegamos ao Evangelho duvidando, criticando? Eu muitas vezes pedi perdão a Deus um bocado de vez. Dentro de mim eu xingava o pastor. Cara mentiroso, retado, contando cada lorota, que história é essa? E eu dentro de mim, irmão, com a maior pose na igreja, com a maioria de nós, meu irmão. Ah, eu creio, pastor, aleluia. Mentira, dentro de si, não crê em nada, duvida de tudo e não toma posse de nada. E quer ver Deus operar. Mas eu sei que Deus vai fazer. Não, você não crê. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tiago diz assim, ó: não pense se está homem, está uma mulher, que receberá de Deus coisa alguma, inconstante o seu caminho.
Quando você determinando alguma coisa, você estiver firme, a luz de Cristo brilhará. É Jó 28, 20. Então ele está dizendo, seja firme. E sabe por que ele diz isso, seja firme? Vamos, bota lá Jó 28, eu acho que é capítulo 28 de Jó, versos 22, se eu não me engano. Vamos ali. Determinando tu alguma coisa, você estiver firme. Ao vivo é assim mesmo, vamos lá. Era ao contrário, amém. Determinando tu alguma coisa, você estiver firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Bota a tradução NVI, que é bem mais nítido. O que você decidir, sabe quando você decide com a sua fé, eu vou conseguir? Você já viu pessoas determinadas, pessoas autênticas, pessoas que não abrem mão da sua convicção no seu Deus, na sua fé, no que ela sonha, no que ela alveja, no que ela deseja? E muitos taxam essas pessoas como louco, excêntrico, desequilibrado, ou até mesmo, pai, você vai tanta fé assim? É porque muitas vezes essas pessoas estão do seu lado, não creem em nada, e quando vem você ter fé, meu irmão, parece que é um negócio de loucura ou de outro mundo. Não, é porque você não conhece o Deus da Bíblia, o Deus que te chamou e te escolheu. Você só ouve falar dele, que Deus fez. Você liga a televisão, testemunhos, pessoas que provaram de coisas, vivenciaram coisas, de muitas intervenções divinas na sua vida, e hoje testemunha desse Deus. Está dizendo assim, ser determinado. Você quer algo? Seja determinado. Porque se você não for determinado, você não alcança os milagres que Deus tem para você. Vou dar um exemplo para você. Tem coisas que fica assim, ó, rapaz, eu admiro a fé de muitas pessoas que muitas vezes não é nem cristão, irmão, não vim nem na igreja. Porque eu digo assim, pessoas determinadas. Um dia eu estava contando aqui sobre nossa irmã Bruno Jesuíno, lutando para ter um filho, lutando de todas as maneiras para ter um filho. Fez isso, fez aquilo, disse, pastor, já fizemos tudo. Já fomos nos melhores, no hospital português, já fizemos tudo que tem que se fazer, os médicos. E quando ele chegou no escritório, ele disse assim, e você crê? Ele fez, não crê o quê? Eu digo, então bota a mão na barriga de sua mulher. E não é crente. Bote a mão. Comece a trazer a existência agora, neném. Você quer menino ou menina? Porque eu não sei se você quer menina, se ela quer menina, eu só sei. Quem tiver fé maior que vai receber, bora. E aí eu disse, bote a mão, vamos orar agora. Querido, passa-se 1 mês e 15 dias, ela faz o exame e está grávida. Agora de uma pessoa que usou a sua fé, foi determinada e a luz de Cristo brilhou. Aí está o crente, será que Deus vai fazer? Será? Será? Será que Deus vai operar? Será? Não pense tal homem, tal pessoa que está dentro da igreja orando, pode ser bispo, pastor, apóstolo, pode ser quem for, não recebe nada por causa da dúvida. Tiago diz assim, ó, não pense tal homem, tal mulher que receberá de Senhor coisa alguma, inconstante o seu caminho. E são versículos que é batido na tecla aqui na igreja há muito tempo. E eu estou ensinando, amado, quando eu prego para você, eu não prego uma teoria, eu vivo isso. E se eu não visse isso na minha vida, nem para você eu pregava. Você sabe qual é o maior problema de você entender sobre isso? É você lê a Bíblia e está assim, ó. Vou dar um exemplo para você. Tomé disse, se eu não botar o dedo, eu não vou crer.
Se eu não botar a mão no furo que ultrapassou a lança, eu não creio que Jesus ressuscitou. Jesus aparece. Ele aí olha para Jesus e fala: meu Senhor, nada, bote seu dedo aqui. Ele colocou o dedo, colocou a mão. Pastor, por que Jesus mandou ele botar o dedo e a mão? Querido, quem já está curado, quem venceu o problema não dói mais, as marcas só ficam com um testemunho. Eu venci, coloca o dedo aqui. Não dói mais, não machuca mais Jesus aquelas feridas, porque Ele venceu. É isso que você tem que entender. Quando você vence o medo, a incerteza, a dúvida, amado, eu tenho pregado muitas vezes assim, ó, dirá o monte, eu acho que é Marcos 11, 23, dirá o monte, ergue-se e lança no mar, e não duvidar. Bota na tela para mim. E não duvidar no seu coração. Por que está dizendo não duvidar no seu coração? Não é o que você está falando. Se você falar e não crer no que você está falando, você não recebe. Pastor, mas é complicado, irmão? Se você quer andar com Jesus, você vai ser provado para ser aprovado, ou vai ser provado para ser reprovado. Está travando aí, Fred? Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, levanta e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração. Por que no coração? Porque palavras são muito fáceis de falar. Palavras são muito fáceis para ser ditas. Mas o coração, Deus sonda, esquadrinha o coração. O que você está crendo. O que você está acreditando. Se não duvidar no seu coração, mas crer no que acontecerá, o que diz, assim lhe será feito. Quem promete isso, e quem está falando isso na Bíblia, é o próprio Jesus Cristo. Querendo ensinar a mim e a você, que o que você crê, você tem que acreditar no que você está falando. Pastor, é difícil, irmão. Mas, irmão, é tanto testemunho, é tanta maravilha, irmão, que as pessoas... Se pare para analisar. Teve seminário de mulher aqui, foi sobrenatural. As 3 pregadoras falando a mesma coisa, dizendo assim: ninguém vai orar por você, é você e Deus. É você e sua oração, é você e sua fé em Deus. Parecendo que elas não queriam botar a mão nem pôr as mãos, né? E olha o que Deus fez nesse ambiente. Mais de 100 e poucas mulheres aqui dentro. E fora os homens, de intrusão e segurança. E sobrenatural de Deus, poder de Deus no ambiente. Eu fiquei, irmão, de manhã até de noite, não estava cansado. E antes de sair, limpei, tinha um negócio do banheiro, um bocado de coisa aqui dentro. Não fui para casa. E desde de manhã aqui dentro. Aí você assim, pastor. E ela contando. Presta atenção. A minha pastora, a missionária, a pastora Yasmin, né? Missionária Yasmin. Ela vem com câncer no seio. Conversa com Jaqueline. Jaqueline pega o óleo da campanha. Olha, o pastor ensinou assim, assim, assim. Faça assim que você vai ser curado. Ela pega o óleo, eu vou orar 7 dias. E tirava o óleo, botava a mão e orando. Quem estava aqui no dia do testemunho dela? Ela deu aqui. Amém. A maioria. Qual o significado disso, pastor? Depois dos 7 dias que ela estava jejuando e orando para Deus curar ela, o câncer sumiu, o caroço sumiu e ela foi curada. Agora, o que significa isso, pastor? Ela ouviu a palavra, ouviu o céu do altar, tomou posse e ainda ajudou pessoas que precisam ser ajudadas. Agora, uma missionária morrendo com câncer. E houve uma palavra assim, ó, unja e você será curado. E ela faz e Deus cura ela. Amado, o problema não é Deus fazer milagre. O problema não é Deus se manifestar, que Ele tem se manifestado. Eu e você crer, confiar nele. Pastor, eu não estou vendo nada, eu não quero que você veja, não, eu quero que você crê, irmão. Porque muitas vezes você está baseado em pessoas que estão à sua volta.
Olha essa pessoa mesmo que está, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. No dia que estiver chateado, você sabe o que o diabo disse para Deus? Sacode Jó, toma tudo de Jó, vê se você não vai blasfemar, vai falar mal do Senhor, vai meter o pau no Senhor. E Deus faz, tá, boa proposta. Vai lá, mete mão nele, sacode ele, aperta ele. E Jó, o Senhor... Aí eu acho que o diabo ficava furioso, que olhava para Jó, perdendo tudo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amaldiçoa seu Deus e morre, nem que ele me mate, nele confiarei. E Deus dizendo, está vendo? Você está vendo que é fé? Você está vendo que é confiar em mim? Aí você iria aí, tudo que falava Jó, Jó tinha uma palavra de fé. Eu sei que meu Redentor vive. E Deus lá de cima, rapaz. Aí chegam os amigos criticando, ele vai orar pelos amigos. Agora eu vou do cativeiro de Jó. E deu tudo em dobro a Jó. Muitas vezes o que você perde com Deus é porque não vê se determinar, não abrir mão da sua fé. Qualquer coisa você abre mão. Qualquer coisa você duvida, qualquer conversa te leva. E tem conversa aí, irmão, se você ler a Bíblia, destruiu muitas pessoas que andavam com Deus. Adão e Eva conversavam no jardim todos os dias. O diabo, numa conversa, tirou eles de lá. Aprenda isso. Uma conversa, bateu um papo com Judas, Judas já vendeu Jesus. Que amigo ordinário. É apóstolo. Então tenha cuidado, amado. Cuidado quando você é convicto na sua fé. Muitas vezes você vai pensar, a pessoa vai dizer assim, pô pastor, o senhor também é muito radical. Não é radical não, irmão. É porque cada um tem uma medida de fé, irmão. Cada um tem a sua medida. E quando Romanos 14:1 diz assim, ó, não por contenda, vamos voltar de novo lá. Romanos 14, versos 1. Receba o fraco na fé, não para discutir. Assunto controverso. Vamos lá. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, sendo fraco, come apenas hortaliça. Aquele que come de tudo não despreze quem não come, e aquele que não come de tudo não deve contender com quem come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você sabe que eu já ouvi muita coisa? A pessoa vem me chamar para eu orar por uma pessoa, e eu orei e disse assim, ó, Deus disse para eu não ir lá não. Não sei que Deus é esse que não manda orar pela pessoa. Eu olhei para cada irmã e disse assim, Jesus, aguente minha língua, que eu vou metralhar essa irmã aqui, mas não, Jesus, cala a boca. Querido, teve lugares que Pedro, se lê a Bíblia, está lá assim, ó. E o Espírito Santo impediu Paulo de entrar em tal cidade, entrar em tal casa. Você está pensando que Deus quer que você tenha em tudo que é lugar? Tem lugar que Deus não quer que você nem ore, irmão. Deixe lá. Você fica pensando que as pessoas ou não conhecem a Bíblia. Agora, por que você pergunta assim, pastor, por que um cresce na igreja e outro não? Por que um prospera e outro não? Por que Deus não faz com todo mundo? Meu irmão, não é Deus não, é o ser humano, irmão. Não é Deus não, aprenda isso. Ó, é o mesmo pastor, a mesma palavra, mesma congregação, mesmo altar, mesmo Deus. Porque um vence e outro não, chega lá e o outro fica à beira do caminho. Porque Deus é com pessoas que acreditam na palavra dele. Você sabe que quando Deus, você recebe uma palavra, é algo, parece que é algo abstrato? Não. Ela se torna abstrata enquanto você só ouve ela. Mas quando você crê nela e obedece ela se torna o poder de Deus na sua vida. Porque você está acreditando na palavra de Deus. Você acha que a palavra de Deus vai cair em terra? Amado, você olha assim, ó. Um dia eu estava pregando na igreja dizendo assim, ó. Rubinho Barrichello foi campeão, vice-campeão 2 vezes. Já Schumacher, 7 vezes campeão mundial. Aí teve um irmão que disse assim, não pastor, é porque Schumacher dá o lugar ali.
Porque se ele fosse o número 1, quem ia dar lugar a Rubinho era Schumacher. Rubinho era o melhor. Se esforçava mais, se empenhava mais. E aí você assim, pô pastor, por quê? Porque ele é campeão várias vezes. Porque ele se... Querido, você vai olhar, observe e analise. Quantos jogadores tem em uma seleção brasileira? Mas tem um que se destaca. Porque o que faz por excelência. Sério, não vai levar Neymar. Seleção lá embaixo, quando botou Neymar, meio bichado, cheio de cirurgia, a seleção começou a... Aí você assim, pô pastor, querido, tem gente que faz a diferença onde chega. E quando você é determinado, você sabe o que quer, você chega onde outros não chegam. Aí você se baseando no que os outros falam, não, irmão, Schumacher não queria saber de Rubinho, não, queria saber chegar. Foi 7 vezes, até voltou, estava em coma, voltou em coma, do coma, e está de novo aí. Aí você assim, pô pastor, querido, você serve a um Deus Todo-Poderoso. Foi uma campanha que eu fiz, bota na tela para mim, Daniel 11:32, bota na tela. Vou ficar com a parte B do versículo. Mas o povo que conhece o seu Deus, bota a tradução Ferreira de Almeida, faz favor. Presta atenção. Os violadores da aliança com Deus, com lisonjas perverterá o caminho. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Por que está dizendo um povo que conhece o seu Deus? Não está dizendo um povo que leva o nome de Deus. O povo que foi escolhido por Deus. O povo que quer conhecer a esse Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e farão proezas. Porque não depende de Deus, depende de você. É você que vai fazer as proezas nele. É por isso que quando você vê na Bíblia pessoas que acreditaram em Deus, matando gigantes como Davi, com a queixada de jumento, matando 1000 homens como Sansão. Aí você lê a Bíblia assim, rapaz, como Gideão chega com 300 homens, vence um exército mais numeroso que ele. Querido, você quer fazer coisas, você tem que passar a conhecer esse Deus, porque muitas vezes não é Deus. E se você parar para ouvir pessoas e se deixar vencer por elas, querida, a Bíblia diz, em 1 Samuel 30, bota na tela para mim, versos 1 em diante. Aqui fala a história de Davi. Preste bem atenção. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia de Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinha ferido Ziclag e a tinha queimado a fogo. E tinha levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequeno como grande. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram embora. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Um homem segundo o coração de Deus, um homem guerreiro, um homem que foi lutar pela uma cidade que Deus mandou ele lutar. Agora, quando ele chega, encontra seus filhos, suas esposas, amigos, parentes levados cativo, prisioneiros, começa a chorar. Por isso que eu digo a você, chorar não resolve, questionar. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou isso, aquilo. Ele chorou até não ter mais lágrimas. Quando ele parou de chorar, olha o que ele foi fazer.
Também as duas. Foram levadas cativas. Bota os 6 aí, bota 6. Coloca os 6. E Davi, depois de chorar muito, se angustiou. Porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, e seu Deus. E disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: persegui eu a esta tropa, alcançá-lo-ei. E ele disse: perseguirá, porque de certo alcançará, e tudo que foi roubado, levado, voltará. Partiu Davi os 600 homens, e com ele achavam e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde pararam os que ficaram atrás. Querido, Davi vai. Enquanto ele chorava, Deus não falou com ele. Enquanto ele lamuriava, Deus não respondeu a ele. Enquanto ele questionava, as pessoas começaram a querer pegar pedra para matar Davi. Quando ele viu que ia morrer, ele disse: só Deus para me livrar aqui. Meu Deus, meu pai. Já viu aquele irmão que não quer orar, não quer buscar, não quer se santificar, não quer obedecer, mas no dia da guerra, do problema, quer arrombar o céu para Deus ouvir e atender? Assim é muitos. Quando ele ora, Deus responde. Quando ele pergunta, Deus dá a direção: vá que você vai alcançar. E se você ler esse texto, você vai ver que Davi conseguiu trazer todo mundo, os filhos, filhas. Aí você é assim: por que, pastor, Deus permitiu? Por que Deus deixou Davi passar por isso? Uma pessoa tão boa, um coração tão bom. Você sabe quando é que sua fé cresce? Quando você tem experiências reais e sobrenaturais. Você sabe quando é que você aprende com Deus? Quando você passa por situações. Se você não passa por nada, você não aprende nada. Você sabe o que significa? Você que nunca entrou numa UTI e nunca foi o médico chegar a você assim: seu caso não tem jeito, você vai morrer. Irmão, você sabe o que é você estar no hospital e o médico dizendo: o seu caso não tem jeito? Mas quem já passou por lá, que Deus tirou de lá, como eu e muitos, hoje fala com exatidão, hoje se fala com mais fé, com convicção que esse Deus é real, que Ele abençoa, que Ele cura, que Ele continua fazendo milagre. Porque você viveu aquilo. Você vivenciou na pele o que é saber que se tornará forte, porque quando você sai desse problema, você se torna assim forte. O povo que conhece seu Deus se tornará forte e farão proezas. E aí vai fazer proezas em nome de Jesus. Por que vai fazer proezas? Porque você sabe que está numa UTI, entre a vida e a morte, e não tem ninguém do seu lado. Não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém. É você, as paredes de branco e o pessoal de branco passando. E se você não tiver fé, irmão, você não vai fechar seu olho para conversar com Deus. Você sabe quando eu digo a vocês aqui: olha, você é a resposta de oração de muita gente. Você é a resposta de oração de muitas pessoas que estão na UTI, na CTI, no hospital. E muitas vezes você não entende isso. Que Deus te incomoda, traz a pessoa e diz: vai lá. Ou manda chamar você e diz assim: vá lá. Vá lá e diga que eu vou curar. Você tem que passar. Como é que vou sentir a dor do outro quando você viveu uma dor? Pastor, e precisa passar pela dor? Não, irmão, precisa ter experiências reais. Muitas vezes você até hoje você nunca fez uma oração que levasse você ao desespero de orar até receber uma resposta e não parar de orar até ver Deus falar com você. Muitas vezes você nem por você, não oro nem por mim, pastor, não estou nem aí. Mas muitas vezes toca no seu filho, toca na sua filha, toca na sua esposa, toca no seu marido e você vai orar. Você vai pedir, você vai clamar, você: não, meu neto não, meu filho não. Senhor, tenha misericórdia, você vai orar com toda a sua fé. Porque você quer ver Deus atuar, operar, se manifestar.
E quando você parar para entender isso na sua história, na sua caminhada, porque você só tem experiência quando você vai. Se você não botar a sua cara a bater, se você não usar a sua fé, porque quando você determina alguma coisa, sabe quando você ora e crê no que você está orando? Pastor, o médico disse isso. Não se preocupe não, que não vai acontecer isso não. Aí a pessoa olha para você assim, rapaz, você é maluco, é? Se o médico estudou, está lá com os exames todos, você está dizendo que vai dar. Falar em médico, o médico quase me interna. Quando eu fui lá, o médico disse, rapaz, você... Quando eu cheguei lá, o médico quase me interna. Vou conjecturar para você. Você está pesado, tu tem que descansar. Rapaz, eu digo, Jesus, meu pai. E Deus usando um médico para o pastor. Você quer ver mais algum tempo? Mais, pastor? Quer? Quer estar vivo mesmo? Ou quer ir embora dessa terra? Digo, não, eu quero viver. É? Do jeito que você está, se preocupe não, 7 palmos de terra está lhe esperando. Eu digo, está repreendido. Em outras palavras, Deus faz a parte dele, pastor, você faz a sua e se cuidar. O que eu fui dizer, doutor, quando eu levanto da cama, dá aquela puxada nas minhas costas, você está pesado, você está precisando de estalé para se levantar, é? Tudo que eu falava, o médico, tum, eu digo, vai meu filho, vai para a academia, eu vou, doutor. Vai tomar massagem, eu vou, doutor. Vai fisioterapia, eu vou, doutor. Não vou o quê, irmão? Não posso abortar a obra de Deus na minha vida. Eu não posso abortar a obra de Deus na minha vida, não, irmão. Tenho que estar aqui vivo fazendo o que Deus... Até quando Ele quiser me tirar dessa terra. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que a gente tem que romper em fé. Se você age em fé, quando você conversa, preste bem atenção. Enquanto Davi conversava com os homens dele, chorando, não resolveu o problema, ainda queriam matá-lo. Mas quando ele chamou um sacerdote e começou a orar com o sacerdote, imagine ele, o sacerdote, e como é que se diz? Vamos lá, que ele pegou o candelabro, algumas coisas, ele começou a clamar e pedir ao Senhor resposta, e Deus falou com ele. Quando ele usou a fé dele, foi a resposta. Enquanto ele questionava, enquanto você questiona, enquanto você... Eu acho assim, e pare se ficar de alta piedade e pena de si mesmo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém... Tem coisa que é milagre, irmão. Tem coisa que não vai ser explicável, é milagre. E milagre não se explica. Nosso irmão Fred, eu gosto de Fred. Fred é meio doido também, igual o pastor. Vou falar de Fred, peraí. É igual o pastor meio doido. Aí ele vem lá, irmão, vai se casar e traz o... Pastor, o lugar é tantos mil, as comidas é tantos mil, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dá uns 20 e poucos mil, sei lá. Ele fez, olha aí, pastor, você é de Deus, faz esse negócio todo. Aqui dá para entrar em um apartamento, aqui dá para comprar um carro. Eu digo, dá, tudo aí. Mas não, meu irmão. Sua esposa orou, o sonho não é seu, o sonho é dela, e Deus vai realizar o sonho dela. Pode ir e vai gastar o dia que tem que gastar. Então E sim, os move, Deus vai fazer o milagre. Ele foi, fez o casamento, chegou lá, pagou a conta lá, irmão, o lugar era lindo, irmão. Agora, eu nunca vou esquecer, no outro dia eu fui lá buscar um material que eu deixei lá. Já viu aquele desenho animado que que a abóbora virou uma carruagem, depois a carruagem já virou uma abóbora? Era o lugar, irmão, eu digo, não foi aqui o casamento, não. Eu digo, está estranho, daqui não foi esse lugar. E foi no lugar onde foi feito o casamento. Querido, ele fez a lista. Porque quem tem fé, irmão,
Tem fé. Bote o que você quer ganhar, da onde você quer ganhar, Marcos quer ganhar. Ele começou. Etna, não sei o que, móveis, não sei o que, tudo. E ele conhece de etiqueta, meu irmão. E Deus, o pessoal vinha até ele e fazia assim, ó. Vou te dar um presente, o que é que você quer? É isso, vou te dar. É isso, vou te dar. Ia lá e comprava para ele. Foi isso, Fredão? Recebeu tudo. Você esqueceu de colocar a cama e o colchão, mas o principal. Você esqueceu de colocar aí. Vale para analisar. Tudo que ele botou, ele recebeu. O que ele não botou nem a cama, nem o colchão. O chefe, o que é que você quer? Vá procurar a cama e o colchão que eu vou te dar. Que deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que Deus fez com ele? Porque ele foi determinado no que queria. Um dia eu preguei aqui na igreja assim, quem sabe o que quer não pede qualquer coisa. Deixe cada um com sua fé. Deixe cada um com sua visão. Pastor, é porque eu não sei se Deus vai me dar. Você está com dúvida, está em cima do muro, irmão. Você não sabe se Deus vai lhe dar mesmo, não. Porque toda vez que você chega com fé, convicção, se você ligar a televisão, eu achava extraordinário, não era crente, irmão. Eu ligava na programação das igrejas grandes aí, e estava o pessoal com os exames na mão, irmão, com o papel na mão, a causa na justiça, ora agora, e o pessoal, toda oração, eu digo, meu Deus, isso aqui não, faço o testemunho. Aí fazia o corredor para dar o testemunho. Minha causa na justiça. Olha, minha casa saiu, meu terreno. Eu digo, rapaz, pai. Aí, você está na igreja, irmão, vamos orar, o irmão está assim, ó. Assim que está morrendo. O anjo passa por você e faz assim, misericórdia. Não recebe nada, irmão. O anjo vem até trazer vitória, mas a mão é para a sua cara e diz assim. Não esqueça nunca da Bíblia. Jesus fez assim, ó. Quando jejuares, não mostre para ninguém que está jejuando. Bota esse versículo na Bíblia aí. Bota aí na tela. A gente faz uma cara, parecendo uma cara de tabajara, irmão. Aí você ia perguntar ao irmãozinho, à irmãzinha. E aí, irmã, o que está acontecendo? Estou jejuando. Está jejuando? Estou na graça. O cara aqui não é crente, mas rapaz, não quero essa graça para mim, não. Sai de junto de você, irmão. Porque você está dizendo que está jejuando, está na graça e com essa cara feia. Olha o que Jesus ensina. E quando jejuares, não vos mostreis contristados ou triste como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, presta atenção, para que os homens pareçam que jejua. Sabe aquele irmão que chega assim e vai assim, ó? Não, estou na graça. Irmão, a família olha para ele e fala assim, esse Deus não quero não. Esse Jesus eu não quero não. Por quê, amado? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge sua cabeça e lava o seu rosto. Entendeu? Lava o seu rosto. Passa o creme que você quer passar. Fica todo cibulino, meu irmão. Ninguém vai saber nem que você está jejuando. Agora com a cara assim, né? Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Um dia eu chamei um líder, uma irmãzinha que era líder. Quando ela ia orar pela pessoa, ela chorava. Meu pai! Quando eu vi essa irmã orando, eu digo, vem cá, irmã. Deixa eu explicar uma coisa a você. Se sou eu que chegasse na igreja agora, se fizesse uma oração dessa, eu dizia, ela está pior do que eu, vou sair junto dela, velho. Você é doido, eu quero essa oração, não. Vai, Jesus, vai mesmo, Jesus. Irmão, você tem que entender uma coisa, que as suas lutas, dificuldades, as suas lutas, é você e Deus que vai resolver. Mas quando uma pessoa pede uma oração a você, é a sua fé, o seu Deus em prol da vida. Amém? Se só orar quando estiver tudo bem, eu não vou orar por ninguém, irmão. Se for pregar quando estiver tudo bem lá em casa, dá uma maravilha.
Aleluia. Não, irmão. É guerra. Só ora quando está em paz. Não. É no maiores experiências que você tem no dia da sua guerra. Dificuldades, problemas, onde você está orando aqui, tem pessoa dentro de casa passando mal. Pastor, e por que eu quero que você entenda isso? Se você não for determinado na sua fé, você não vai ver manifestação de Deus. Hoje a irmã é pastora lá na suburbana. Chegou em casa, o marido saiu para trabalhar. Um menino de 8 anos e o outro de 2. O menino de 2 anos, ela tinha ido apoio de emergência 3 vezes, irmão, com febre. E ela sabia que o culto era a hora do milagre, terça-feira. Ela chegou, mandou o menino de 8 anos olhar a criança. Vou lá no culto, lá no Bonfim, onde o pastor Luiz está. Chegou lá, fez, pastor, eu só vim aqui receber minha bênção. Eu digo, que bênção? Unja minha irmã, deixei meu filho lá queimando de febre. Já meti debaixo do chuveiro 2 vezes, pastor. Pastor, o médico disse assim, não, vai ficar bom, e o menino queimando. Eu disse, essa fé que Deus ama. Peguei um dia, irmão dela ela vai para casa, bota a mão, a febre da criança vai embora, ela liga para o pastor, diz, pastor, o menino está normal, está dando risada, está brincando aqui, querendo quebrar a casa toda já, pastor. Eu digo, é mesmo? É a fé dela, ela determinou aqui no coração dela. Determinando alguma coisa, cestear firme. Mas toda vez que você ficar turbiando entre 2 pensamentos, quem não é, não quer que você seja, quem não tem, não quer que você tenha, quem nunca teve uma experiência com Deus, não quer que você venci na sua vida. Se você der ouvido a qualquer um, meu irmão, você sabe porque Jesus expulsava dentro da casa, quando entrava em uma casa, tinha um bocado de gente que não tinha fé? Pastor, vamos ser éticos. Pô, pastor, aí não tem etiqueta, pastor. Chegou, Jesus, saia todo mundo! Bando de incrédulo, não está crendo em nada, se fique daqui. Se o pastor fizer isso hoje aqui, o pastor está atacado, o pastor está desequilibrado. Olha, o pastor está devendo, o aluguel não pagou não. Olha, não sei o que, pensa. E fala um bocado de coisa do pastor, irmão. Mas Jesus não tinha papo na língua não. Sai, todo mundo sai, se pica, fecha a porta. Orou, aí traz a criança ressuscitada. Bora aí, ó. Se você quer aprender com Jesus, ou você quer aprender com as pessoas que não têm nada a te oferecer, aprenda, amado, com o mestre. Ele garante, a palavra que ele deu a mim e a você, que é a Bíblia Sagrada, ele responde por ela. Quando você usa essa palavra, ele responde por ela. Quando você age segundo o que você acha, pensa, ou as pessoas estão à sua volta, estão pensando e achando, você não prova, você não tem experiência, você não vivencia na sua vida. Aí fica pensando. Deixa eu dar um exemplo, que a gente vai orar agora. Deixa eu falar algo para você entender isso. Quando você quiser um milagre, não fique pensando na pessoa da sua família que tem mais dinheiro. Olha, meu tio vai dar um bom dinheiro. Os mais ricos é os mais canguinhos, irmão. Oxi, eu acho que minha tia vai. A sua tia que tem dinheiro, quando você pedir um presente a ela, minha chá de casa nova, não vou assinar nada, eu vou levar. Chega ali na Avenida 7, pega um relógio de R$8, toma, minha linda, achei lindo, ó. E não bota nem o nome, bota lá, você não sabe nem que foi ela. Aí vem aquele irmãozinho, desempregado, que catou o marisco ontem, fez um saco de marisco, vai dar um presente maravilhoso a vocês. Toma aqui, ó. Aí se assim, da onde eu esperei muito, não vem nada. Da onde eu não esperei nada, é que chegou muito. Querido, confie no seu Deus. Ore a Ele. A esposa de Fred não veio até mim, né? Pastor, eu quero isso, não, já orei a Deus, não. Ela só orou. Quem falou que ela orou foi Deus a mim. E eu disse a Ele que Deus ia fazer. Amém? Mas quem orou foi ela pedindo, dizendo, Deus, eu quero meu casamento, eu quero casar com o velho Grinaldo, eu quero andar. Pastor, querido, e assim Deus realizou o sonho dela, amém? Vou colocar de pé.